graças ao bondoso Deus, quero dizer que o fardo de pastor é bem mais leve que o tempo que eu era vendedor, fazendo e agraciando as empresas de quem eu trabalhava muito. Hoje eu sou apenas um servo do Senhor, mas tenho maior prazer em servir a igreja do Senhor do que qualquer outra coisa. Porque servir ao Senhor é melhor do que o ouro, e o seu gosto é melhor que o destilar dos favos de mel. Servir a igreja do Senhor é um privilégio. E eu quero dizer isso de coração, irmãos, porque isso é para poucos, viu? Desculpa a realidade, mas o Senhor me escolheu. Eu não posso fazer nada. Corri bastante, quis fugir da responsabilidade, mas o amor de Cristo me constrangeu a servi-lo desse jeito. Então, que Deus levante outros, que Ele possa escolher do seu coração. Nossa mensagem hoje, nessa noite, é uma mensagem de transferência. Nós vamos pegar personagens bíblicos e eles serão expostos à igreja do Novo Testamento. Uma mensagem totalmente diferente, não é costume do pastor usar esta forma de mensagem, mas para o que nós precisamos entender, é necessário que se faça essa ação para que possamos entender e ter dentro de nós esse desenvolvimento. Porque dentro dos personagens do Antigo Testamento, nós conhecemos muito bem, no Gênesis capítulo 10, o chamado que Deus traz a Abraão. E Abraão representa o transformar que temos dentro do Velho Testamento, aquilo que aconteceria no Novo, quando viria sobre a igreja esta ação de transformação manifestada pela salvação. Ou seja, Abraão foi conhecido como o pai da fé. Sem fé não há transformação. Sem Deus trazer a dádiva da fé, não conseguimos possuir essa resposta à salvação. E logo depois, então, a manifestação no texto sagrado do seu filho Isaque, que nasce mediante a promessa. E Isaque, então, ele é o deleite do Senhor, manifestado no Novo Testamento sobre aqueles que creem no Senhor, recebem a salvação e usufruem de toda a bondade de Deus manifestada pelos dons dentro da igreja, a qual é partilhado como algo que não se busca, embora se possa, mas recebe tudo de graça. E Isaque recebe verdadeiramente de graça todas as coisas, porque Deus disse que em Isaque seria abençoada toda a sua descendência. Teria que vir o filho da promessa. Ou seja, a nossa bênção e a confirmação de que somos verdadeiramente salvos vem pela manifestação dos dons do Espírito Santo na nossa vida. Essa é a garantia. Não fizemos nada para receber a salvação, apenas a fé. Mas a exteriorização dessa fé foi manifestada em dons para edificação de quem? Do corpo, da igreja. Foi por isso que foi manifestado os dons. E por isso que é tão especial e tão importante isso nas nossas vidas. Porque se os dons não manifestarem no nosso coração, queridos, preste atenção, não adianta nada nós sairmos e fizermos a melhor propagação do evangelho mundo afora. Não adianta nada nós sairmos pelos quatro cantos do mundo anunciando e dizendo que Jesus é Salvador. Se eles vierem a essa igreja e essa igreja não manifestar os dons do Espírito Santo, não pode edificar os novos que se chegarão. Abraão de forma alguma descansaria em paz se os seus braços não pudessem ter a resposta da promessa, que era o filho que receberia e acolheria as promessas. É verdade ou não é? Jamais podemos usufruir da salvação se na nossa vida não houver a exteriorização da glória dos dons do Espírito Santo. Se não acontecer isso, não há uma manifestação interna produtiva para que Deus manifeste o crescimento da igreja. Ou seja, angarie pessoas para que cheguem a esta igreja e sejam transformados pelo poder do Evangelho. Hoje nós vamos questionar, sim, a nossa fé de salvação. Lógico, como sempre, por isso passaremos pelo caminho da cruz.
Questionaremos também as ações da nossa conduta como servos de Deus, na exposição dos nossos dons. E por incrível que pareça, nós não combinamos nada com as pessoas que desafiaram homens e mulheres para ajudar o ministério infantil, mas o Espírito Santo sabia. Eu tinha combinado apenas com a Simone que ela trouxesse o desafio da precariedade das nossas salas, porque precisamos fazer uma campanha que vamos começar a partir do mês que vem, para angariar fundos para construir novas salas aqui na igreja. Precisamos do desafio, mas ela junto com a Pri foi tocada pelo Espírito para levar um pouco mais e trazer você a esse compromisso. Porque Deus colocou no coração delas. E Deus traz essa mensagem hoje para que nós sejamos despertados a servir o Senhor, não na nossa vontade, mas pelo poder do dom do Espírito Santo derramado sobre nossas vidas. Uma igreja sem dons é uma igreja fadada ao raquitismo, a morrer sem poder produzir. Mas mesmo que a igreja nesta manifestação creia que os dons é suporte, é e sempre será, mas não é a eficácia e nem o crescimento, maturidade da igreja. Depende de um caminho de cruz, depende de uma revelação de glória, da qual o Senhor traz, para que possamos perceber verdadeiramente todas as ações e todo o entendimento que Deus vai trazer na nossa vida. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 27. Neste capítulo, nós vamos ver que Jacó, que tinha conversado com seu irmão e havia negociado. Esaú era o irmão mais velho, Jacó o irmão mais novo. Esaú caçador, Jacó doméstico, ficava dentro de casa. Esaú então chega um dia da sua caçada exausto e está lá Jacó preparando um cozido de lentilhas. Então Esaú chega para ele e diz: dá-me um pouco desse cozido de lentilhas e um pouco de pão, senão eu vou morrer. O que Jacó fala para ele? Querido, eu te dou, tu pode comer tudo, até lamber os beijos se tu quiser. Mas uma coisa é certa, vende-me o direito da tua primogenitura. E então Esaú negou a eficácia do dom e da graça de Deus sobre a sua vida, dizendo o quê? Que me adianta essa primogenitura? Do que eu vou viver com essa bênção? Porque Esaú era carnal e só via as coisas dentro do limite das coisas carnais. Jacó, embora as suas ações eram o quê? Passar o irmão para trás, enganar. Embora fosse o seu próprio nome chamado Yekef, aquele que gruda no calcanhar, ele quando nasceu veio agarrado no calcanhar do seu irmão. Veio ele agarrado no irmão dizendo: se der chance eu passo ele para trás. Um homem totalmente com um coração voltado para os seus instintos, mas que no mais profundo do seu coração tinha algo extraordinário lá dentro, que precisava conhecer o Senhor. E nós vamos fazer uma comparação entre seu pai Isaac e seu filho Jacó. Ele aparece então, seu pai, capítulo 27, versículo 1. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco e sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu a coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca, a mãe, esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe, antes que morra. A mãe, sabendo do negócio de Jacó com seu irmão Esaú, o que é que diz para ele? Vamos passar na frente dele. Só que tinha uma dificuldade nesse negócio. Jacó era liso,
Esaú, piludo. Como é que eles iam então se encontrar com o pai para ser abençoado? Que circunstância ia dar quando o pai visse o filho? Então a mãe tece, coloca um monte de pelos sobre os braços dele e apresenta diante do pai. Este homem, Isaque, representa a manifestação da graça e da promessa. Mas ele tinha dificuldades, porque ele repousou completamente nas promessas e perdeu a percepção das coisas, a ponto de, mesmo na sua velhice, confiar ele apenas na promessa. Foi furtado o seu direito de abençoar o seu filho mais velho, como era o seu desejo. E passou o seu desejo para o plano posterior, assumindo então o que era desígnio e vontade de Deus, que Jacó fosse o abençoado. E então, diante do seu filho Jacó, ele presta esta bênção. 27. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro de roupa dele, o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E aí nós conhecemos bem. Jacó tem que fugir, Jacó tem que sair. Veja a diferença. Capítulo 49 de Gênesis. Agora quem está velho é Jacó. Isaque velho estava confuso. Isaque velho não conseguiu distinguir um filho do outro. Isaque deixou com que a cegueira tomasse os olhos dele para depois abençoar seu filho. Não foi prudente com aquilo que Deus tinha trazido para ele, que ele seria o propagador da promessa. Não conseguiu perceber o valor de sua vida dentro do ministério. Um patriarca quase que anônimo, embora o efeito da sua vida fosse gigantesco em cima do povo de Israel. E Jacó quem era? Olha Jacó, velho. Gênesis 49, versículo 1. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Qual era a diferença de Isaque? Isaque velho não conseguia perceber a diferença nem de um filho para outro. Jacó velho chama os filhos e diz: acheguem perto de papai. Eis que há algo de Deus extraordinariamente na minha vida. Sabe o que aconteceu com Isaque? Absolutamente nada. Ele recebeu tudo de mão dada do papai. Ele recebeu herança, ele recebeu porções, ele recebeu tudo do bom e do melhor, e a melhor educação no colinho de papai Abraão. Jacó que era o primogênito, que receberia todas as dádivas, todos os presentes e todas as heranças da sua terra, teve que fugir. O que Jacó herdou do seu pai? Nada. Mas Jacó, enquanto fugia, indo para uma terra distante, para os parentes de sua mãe, o qual seu tio Labão recebe em sua casa, e lá nós conhecemos outra parte da história de Jacó. Ele então, indo pelo caminho, ajunta uma pedra e encostado nela dorme à noite, e tem uma visão do céu, e ele vê anjos numa escada subindo e descendo, e quando ele acorda pela manhã, pega uma botija de óleo, derrama sobre aquela pedra, e então aquele lugar que se chamava Luz, agora é mudado para Betel, porque disse Jacó: aqui é a casa do Senhor. Veja a diferença. Isaque andou debaixo das promessas, andou pela força da graça, andou pelo que Deus tinha derramado sobre a vida, e foi um grande patriarca. Cumpriu o seu chamado de ser o abençoador, trazendo na sua descendência mais um patriarca, Jacó, o qual vem a descendência de todas as tribos de Israel. Agora, o seu filho Jacó não herdou nada deste mundo, muito pelo contrário, foi totalmente destruído, quebrado. E este homem que tinha um coração, que queria passar os outros para trás, mas lá no profundo dele, ele gostava demais de servir ao Senhor, porque desejava as coisas do céu. Quem sabe você seja um desses, maquinado pelas coisas do dia a dia,
ainda não sabe tomar as decisões corretas, mas Deus quer quebrar você e manifestar na sua vida a obra da cruz, para que você possa perceber que a manifestação de dons e obras de Deus precisam ser verdadeiramente passadas pelo crivo do quebrantamento. Senão você vai ser um Isaac, herdeiro da promessa, cheio das convicções de Deus, mas não vai usufruir as revelações de Deus como Jacó tinha. Abra sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Atos, capítulo 20, versículo 24. O apóstolo Paulo, veja o que ele diz. Quando ele está perante Félix, o rei, se defendendo. Atos 24, Atos 20, versículo 24. Porém, Paulo está falando para os presbíteros em Mileto, melhor dizendo. Porém, em nada considero a vida, a dele, preciosa para mim mesmo. Veja bem, a vida de Paulo não era preciosa para si mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Versículo, no mesmo capítulo, versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Como Paulo tinha essa convicção? Como Paulo tinha este chamado? Como Paulo tinha esta busca e esse entendimento? Porque Deus tinha trazido para ele grandes revelações e grandes ações. E essa revelação, Paulo tinha o conhecimento, a ponto de ele não considerar a sua vida como preciosa, assim como Jacó lá atrás não considerou a sua vida preciosa, porque se fosse para receber a bênção, se fosse para receber a herança da primogenitura, custou o preço de ele deixar sua casa, seu pai e sua mãe, o convívio de um homem caseiro, para fugir para um lugar distante, para viver uma nova vida e ser quebrado, ser totalmente transformado como o Senhor queria que ele fosse transformado, para que quando ele fosse velho, pudesse estar preparado para dizer: cheguem-se filhos diante do seu pai Jacó, porque eu vos dizer o que vai acontecer sobre a vida de vocês num futuro próximo. Alguém que estava para morrer, mas os seus olhos não tinham se fechado. Alguém que estava para perder a sua vida, mas, como diz o texto sagrado, debruçado no bordão, ele profetizou sobre os seus filhos, sobre tudo o que aconteceria, e ele separa sobre a descendência de Judá, avisando que da descendência de Judá nasceria o Messias. O primeiro estopim de uma descendência messiânica viria sobre a descendência de Judá, manifestada por quem? Por Jacó, aquele desobediente, doido, maluco da pife, mas que precisava passar por um conhecimento profundo. Vamos entrar dentro do princípio da igreja, o princípio do reino, 1 Coríntios. O capítulo 12, ou melhor, capítulo 1. Depois nós vamos para o 12. Capítulo 1. Versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Quer dizer que o pessoal de Coríntios tinha conhecimento, sabia o que estava fazendo. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, assim como eles também sabiam dar testemunho daquilo que Jesus, daquele testemunho do que Jesus, pelo conhecimento, tinha feito para eles. Versículo 7. De maneira que não vos falta nenhum dom. Na questão de dons espirituais, a igreja de Corinto estava completamente satisfeita. Mas Paulo tem algo a mais. Não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, aqui há uma dificuldade nesse texto.
Aqui há uma coisa a ser percebida nesse texto. Qual é a dificuldade a ser percebida aqui? Qual é a ação a ser percebida nesse texto? O texto está dizendo para nós que eles possuíam os dons, mas eles não tinham revelação. Eles eram como Isaac. Eles tinham a promessa, tinham o conhecimento, sabiam que eles eram obra de Deus e que a obra ia prosseguir. Assim como pelo bom testemunho deles estava ampliando, mas os dons sem revelação fazem de uma igreja inepta, uma igreja seca, da mesma forma. Era o que estava acontecendo com essa igreja. Olha lá, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, dons exacerbados no meio da igreja, sem revelação de Cristo, provoca o que no meio da igreja? Ciúmes, contendas, um é mais espiritual que o outro. Um tem o dom de encorajar, o outro tem dom de falar em línguas, o outro tem dom de profetizar. Ah, estes são dons de evidência, são mais espirituais que os outros. Olha só, a igreja cria mentiras, a igreja cria conivências com engano. Era o que estava acontecendo lá. Quem era importante na igreja de Coríntios? Quem falava em língua. Quem não falava em língua, esse é fraquinho, esse não tem nada, esse não tem nem o Espírito Santo dentro dele. Você conhece alguém que fala umas besteiras dessa? Eu conheço bastante. Mas os dons sem a revelação de Cristo. E Paulo percebe isso, dizendo, irmãos, não falta nada no meio de vocês. Vocês conhecem, a promessa está aí, como esteve para Isaac, mas vocês são cegos. Sem revelação, não passa obstáculos e não cria a profundidade de um evangelho verdadeiro. Vamos ver se é isso mesmo? O que ele está dizendo mais? 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Um quer ser melhor que o outro, o que vai dar? Briga. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo. Ah, porque Paulo é poderoso na palavra. Eu sou de Apolo. Ah, Paulo é eloquente, bom pregador. Eu sou de Cefas. Pedro veio aqui, balançou a capa, 2 ficaram curados, levantou a mão, mais 3 caíram. A coisa com Pedro é benção, estou com ele. Que igreja joia, né? Confusa. Uma igreja sem revelação. É uma igreja confusa. Uma igreja sem base. 13. E outros dizendo, eu sou de Cristo. Versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Eu gosto de Paulo, chutou o pau da barraca. Vocês são bestas, vocês estão loucos, vocês estão variados da cabeça. Buscam Deus pelo que Deus deu de graça, e ainda é obra do Espírito, não é nosso, por isso que o dom é de quem? Ah, graças a Deus, porque se fosse dom do Silas, eu botava no bolso e fazia o que eu queria. Por isso que Deus deu o dom a nós, e o dom é do Espírito, e nós só nos sentimos realizados na igreja quando o dom do Espírito se manifesta num corpo espiritual. Dons do Espírito não é para manifestar numa igreja carnal, não é para manifestar no meio de um conceito de vontades, não é para manifestar para exemplificar quem é maior ou menor. Dons espirituais é para manifestar na humildade, com o coração quebrantado, para que esses dons verdadeiramente sejam uma manifestação do Espírito. Essa igreja de Coríntios não entendeu isso, por isso o apóstolo Paulo está mandando uma carta, bem no meio da meuleira deles, para que eles pudessem acordar para a realidade. Que diz mais? 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Aí ele começa a trazer também, dizendo que batizei também a casa de Estéfanes, além destes, não me lembro se batizei algum do outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule o quê? A cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? O poder de Deus. Ela é a manifestação do poder grandioso de Deus. Ela é a revelação absurda do conhecimento e graça que o Senhor traz sobre essa igreja. Paulo está dizendo que essa igreja, sem nenhum conhecimento, era uma igreja carnal, possuía dons, mas não conseguia usufruir e nem partilhar de dons. Por quê? Porque ela era mesquinha, miudeira, buscava a sua própria glória. Isso não pode acontecer. Tanto não pode que Paulo, quando escreve a segunda carta, vai lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios,
capítulo 4, versículo 1. Paulo vai fazer uma referência, e nós já entendemos bem que a carta primeira de Paulo, ela está chamando o povo a uma santificação mais profunda. Eles são cristãos carnais, eles são uma igreja muito superficial. Agora, dizem os bons teólogos que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta onde Paulo está pleno do Espírito Santo. Uma autobiografia de um homem no Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a quem? A consciência de todo homem, ao homem espiritual, porque o Espírito se manifesta na consciência do homem. A igreja conhece bem isso. Na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Paulo, quando pregava a verdade, ele não dizia, vocês têm que acreditar em mim. Ele não tinha palavra para dizer, leia aí na sua Bíblia que está escrito, como o barbicha que faz. Ele fazia como? Ele dizia, apelem para o Espírito Santo que habita em vocês, porque ele trará a boa consciência e vai confirmar a palavra daquilo que eu tenho pregado. E foi por isso que o Evangelho se propagou. E Paulo traz isso. Não devemos andar sem a revelação espiritual, sem termos a convicção de que o Espírito nos coloca na direção do encontro com o Senhor. Que mais que ele diz? Versículo 3. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o quê? O morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ou seja, como podemos usufruir e que forma o Espírito manifesta na igreja? De duas formas. O crescimento da igreja vem pela manifestação dos dons, do qual uma igreja madura usufrui isso, e pela manifestação individual de um morrer contínuo diante de Deus. O apóstolo Paulo precisava dizer que ele precisava levar no corpo o morrer de Cristo para que a glória de Cristo aparecesse? Óbvio que precisava. Porque se ele fugisse desse princípio, ele não conseguiria alcançar as pessoas de uma forma sobrenatural e espiritual. Só tem um jeito de alcançarmos os outros de uma forma profunda, que verdadeiramente manifeste poder. Qual é a forma? Não é nenhuma forma, mas sim a manifestação de um andar de cruz, a manifestação de um triunfo de cruz. E Paulo está manifestando que isso é algo que acontece em nós, mas quando acontece em nós, chega na vida das outras pessoas pela manifestação deste quebrantamento. Assim aconteceu com Jacó, quando voltava para se encontrar com seu irmão Esaú depois de muitos anos. Ele então passa pelo Val do Jaboque sozinho, e lá encontra o anjo do Senhor, o qual ele deseja que seja abençoado pelo Senhor, e ele luta com o anjo do Senhor a noite toda. E quando o sol vai raiando, o anjo diz, tem que partir. E ele disse, não vou te largar enquanto não me abençoar. O anjo então toca no nervo da sua perna e ele fica aleijado, manco. Desliga e ele cai por terra, quebrantado, derrotado, totalmente esbaforido com a sua luta da noite toda. E qual foi a resposta do anjo? Tu não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Se chamarás agora príncipe de Deus, porque lutaste com Deus e
prevaleceste, acabou de estar machucado, manco, quebrado. A palavra de Deus, pela boca do apóstolo Paulo, que diz para nós, que nós precisamos ter esta consciência do versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida, ou seja, a vida de Cristo, se manifeste aonde? Em nosso corpo. Nós precisamos ter, a igreja precisa ter. Esse é o sintoma de uma igreja madura. Uma igreja que sabe que pode vir circunstâncias, como Paulo está dizendo para nós no versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Tem umas igrejas aí, tem uns pastor meio doido da cabeça, que diz que se vem para Jesus, o cara vai ficar zuzo bem. Tem umas músicas também que diz, olha rapaz, com Jesus é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória. É assim que canta as músicas. Agora a minha Bíblia diz bem diferente. Você quer vir para Jesus? Seja macho bastante para morrer todo dia e deixar a vida de Cristo aparecer em você. Porque o texto sagrado diz para nós, em tudo somos atribulados. Qual é o cristão que não passa momentos de tribulação e não é? Quem é o louco que vai dizer isso? Essa vitória, 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 com a cabeça lá no fundo, que nem um mangulista. O tempo todo, é vitória, só aqui. Mas lá na rua, tão fraco, tão fraco, tão fraco. Veja o que diz as Escrituras, porque colocou a esperança na sua carne, porque colocou a sua esperança no seu dom. E o Espírito quer usar o dom sim, mas ele quer usar no canal correto. Ele quer que a sua vida impacte o mundo, para que o dom do Espírito possa se manifestar com verdadeira direção deste Espírito. Para que não haja contenda em nenhuma forma humana, usurpando a glória do Espírito. Que mais diz lá? Porém, não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos. Olha só, nós somos perseguidos. Quem é verdadeiramente cristão tem que ser perseguido. Ah, mas eu não sou. Eu não estou dizendo verdadeiro cristão. Quem não é, a gente não pode fazer nada. Não posso fazer milagre. É a Bíblia que diz. Ah, pastor, nosso tempo não tem perseguição. Quem que disse, Bacó? Senta aqui na igreja, conversa com quantos aqui que no seu serviço é perseguido. Quantos que na sua escola é chacota dos amiguinhos? Quantas meninas da nossa igreja têm vergonha de dizer que são virgens na escola? Porque todo mundo diz, virgem, todas as outras são, mas para dizer que não são, todas elas já fizeram e aconteceram. Estabelece um padrão de mentira. E nós às vezes nos colocamos debaixo disso. Mas não podemos ler esse texto todas as noites para os nossos filhos e dizer, filhos, ainda que haja perseguição, saiba de uma coisa, eles podem te perseguir, mas de forma alguma tu serás desamparado. A igreja pode sofrer afrontas e ela pode ser atribulada, mas jamais vão tirar a tua paz, porque o teu coração nunca sofrerá angústias. Eles criticam, zombam, mas o coração está em angústia e fel de amargura. Nós usufruímos a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Uma paz diferente. Não é a paz do mundo. Não é uma paz que não se envolve. É uma paz que você se envolve com um pecador. E ele te afronta, te esbofeteia, te humilha. E você se levanta cada vez mais digno na presença do Senhor. O que diz o texto mais, querido? Essa é a igreja verdadeira. Perseguidos, versículo 9. Porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Quem é que pode nos destruir? Nos abater? Podem, nos afrontam, jogam nas nossas costas, nos traem. Isso é comum. Mas alguém pode nos destruir? Quanto mais nos traem, mais o poder do Espírito reverbera no nosso coração. Porque não vivemos para nós, mas vivemos para Cristo. E aprendemos pelo texto sagrado que diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, aleluia, mas em vós a vida. Paulo disse, e afirma no texto, quando ando debaixo dessa sentença de morte, anuncio a palavra para vocês escrevendo. Quero dizer que o que vocês têm colhido da minha vida são palavras de vida, embora a minha vida seja entregue pela morte todos os dias. Ainda não cheguei, creio, nesse estágio, mas caminho para este alvo. E quero dizer para a minha igreja, ainda não morri o suficiente, mas sei o quanto necessito morrer todos os dias, negando e esbofeteando o meu corpo da carne, para que eu não seja contrariado pelo evangelho da verdade que tenho pregado.
para que todos entendam que há um caminho de retidão, e este caminho é um caminho profundo de negação, um caminho de grande pesar, um caminho de grandes dificuldades, mas um caminho aonde a vida de Cristo vai se manifestando dia após dia neste corpo mortal. Não quero convencer você a trilhar este caminho, mas deixo essa mensagem e este apelo ao Espírito que habita em você, o qual convencerá você da seriedade deste chamado, da convicção desta obra, da expressão verdadeira de que dons sem um caminhar de quebrantamento, ainda que seja do Espírito, não pode ter tanto valor e produzir tanto efeito nas nossas vidas. Mas uma vida quebrantada, ainda que passe pela morte e usufrua no seu corpo mortal todos os cheiros e aromas de morte, aqueles que recebem a palavra de vida, recebem vida sobre vida e abundância de vida. Por isso o apóstolo pode dizer para vocês, assim, de modo que em nós, versículo 12, opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falemos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Por isso quero morrer cada dia mais, para que se cumpra o que a irmã Dilma falou aqui. Para que eu não seja apenas mais um pastor, mas que eu possa chegar no céu e junto comigo cheguem as minhas ovelhas e o meu rebanho, a quem o Senhor me confiou. E chegamos com um coração cheio de fé, um coração totalmente envolvido numa obra verdadeira, um coração que verdadeiramente dilacerou a tristeza e a morte nesse corpo, mas herdamos a glória da vida de Cristo em nós. Que testemunho uma igreja madura pode dar quando a vida de Cristo está emanando dela? Que testemunho e presença de Deus nós vamos sentir quando nós entendermos que a revelação é o princípio elementar do Evangelho? Vai lá para Jacó e diz para ele que Deus não é o Deus do seu pai Isaque e de Abraão. Ele diria, é sim, porque eu estava dormindo numa cabeça, numa pedra, puxando lá um cobertorzinho mequetrefe, mas o céu se abriu e eu tive um sonho. E eu vi os anjos do Senhor descendo e subindo, e o Senhor se fez presente naquele lugar. Ali eu edifiquei uma pedra, ali edifiquei um altar em honras ao Senhor, porque apareceu para mim. Ele faz uma aliança com Deus e diz, Senhor, se tu me abençoares, de tudo que tenho darei o dízimo, e certamente serei uma bênção. Concluindo a sua vida, um passado do qual o seu avô tinha sido chamado por Deus para dizer, seja você, Abraão, uma bênção. Fomos chamados para sermos verdadeiramente uma bênção. Mas você só pode usufruir coisas espirituais se você passar pelo caminho do quebrantamento, se você passar pelo caminho da identificação com esta obra de cruz, com esta negação diária e esta ação espiritual sobre a sua vida. É luta, é dificuldades, com certeza. Mas uma coisa é certa, é a glória de Cristo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos, porque esta glória, ela não é limitada, ela é eterna. Ela não deixa de ser uma semente que somente germina, mas ela passa a produzir e produz muito fruto. Acredite, queridos, precisamos trilhar esse caminho para que a igreja seja edificada e possa andar verdadeiramente neste consenso de vida e de eternidade.